Olá, crianças lindas de Jesus! Quanto tempo! Estou morrendo de saudades de vocês. Bom, meu nome é tia Ivânia e nesta noite estou aqui para contar para você uma linda história que está na palavra de Deus, aqui na Bíblia. Sim, eu convido você que está aí do outro lado, vem para cá participar junto com a tia Ivânia. Vamos ouvir mais uma história? Essa história que eu vou contar nesta noite vai falar de uma ovelha. Sim, a história da ovelha perdida. E eu quero apresentar para você a minha amiga Lili. Essa ovelhinha, ela se chama Lili. Ela vai participar da nossa história hoje. Olha só, Lili é uma ovelha. Oi, tudo bem, crianças? Bom, a nossa história de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4, a partir do 1, para nós entendermos um pouco melhor. Bom, a história de hoje vai falar da ovelhinha Lili, que estava junto do seu rebanho. Ah, você já conhece a ovelha? Você já viu uma ovelha? Não ainda, mas ela está aqui. Olha, uma hora dessas você conhece uma ovelhinha mais de perto, tá bom? Então vamos lá. Essa história que vai falar da ovelha perdida começa assim. Jesus estava junto com algumas pessoas. Bom, Jesus estava passeando e estava ele junto com algumas pessoas. Alguns pecadores, alguns cobradores de impostos. Bom, tinha outras pessoas, sabe, crianças? Outras pessoas que não estavam achando muito interessante Jesus estar com eles. E ficavam falando, murmurando. Ah, mas Jesus quis dar uma lição para eles, sabe como? Dizendo a parábola da ovelha perdida. A historinha onde entra nesta noite a nossa amiguinha Lili. Então eu vou contar para você como é essa história. Vamos lá? Olha só, a Lili estava passeando lá no seu rebanho, junto com o seu pastor, e ele estava levando muitas ovelhinhas para passear. Muitas ovelhinhas mesmo. Essas ovelhinhas estavam seguindo o seu pastor. Mas tem um detalhe, crianças. Olha só, a ovelhinha Lili começou a passear um pouquinho mais sozinha, quando de repente a ovelhinha Lili viu uma linda borboleta e essa borboletinha estava voando para longe. E a nossa amiguinha Lili fez o quê? Começou a seguir a borboleta. Quanto mais a borboleta ia para longe, mais a ovelhinha Lili ia para longe também. Um momento desses, a ovelhinha parou. Por quê? Ela parou porque a borboleta voou tão longe que a borboletinha voou, que ela não pôde mais segui-la. Aí a ovelhinha Lili parou e ficou quietinha no seu canto. Mas o nosso pastor das ovelhinhas, que estava indo cuidar das ovelhas, percebeu que algo estava diferente. Ele começou então a chamar as ovelhas, a colocá-la lá no aprisco. Ai, mas esse pastor é muito esperto. Ele deu falta de uma delas. Aí, sabe o que ele fez? Ele começou a contar. Quando de repente ele percebeu, está faltando uma ovelha. Aí esse pastor ficou muito mais esperto e foi buscar a sua outra ovelha. E ele saiu gritando: Lili, Lili, cadê você? E a ovelhinha Lili estava lá num cantinho quietinha, porque ela não conseguia sair mais do lugar. Ela precisava de alguém que a levasse. Então o pastor começou a gritar para procurá-la ainda mais. Lili, cadê você, Lili? Onde você está? E de repente a Lili ouviu o barulho de uma voz
a voz do seu pastor. Então ela gritou. A Lili começou a gritar, a demonstrar que ela estava ali. Olha que legal, crianças. A Lili não estava mais sozinha. Ela estava com o seu pastor. E ele pegou ela pelos braços, colocou no ombro e levou ela embora para sua casa. Lá junto do rebanho, aonde as outras ovelhas já estavam lá no aprisco bem seguras, para não saírem de lá. E a ovelhinha Lili, então, começou a ficar muito feliz e ficou gritando lá no ombro do seu pastor, feliz da vida, feliz porque havia encontrado ela, né? Pois é, criança, essa história é a história da ovelhinha perdida, sabe? Deus quer mostrar para você que se porventura você sair do seu rebanho, de pertinho da mamãe ou do papai, saiba que nós temos um bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor e ele cuida de você. Aonde você estiver, é só você chamar pelo seu bom pastor e ele vai correndo pro teu braço. E ele pega você no colo e ele te segura. Mas eu vou ler para você, neste momento, a palavra de Deus que fala sobre essa história, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, do verso 1 até o verso 4. Eu vou ler para vocês, tá bom? Fiquem atentos, olha só. Diz assim a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres, aquelas pessoas, sabe, que ficavam falando, então, para ler e começaram a criticar, começaram a falar, como assim que ele fica lá pertinho desses pecadores comendo? Ah, mas vamos lá. E qual de vocês... Perdão, crianças, eu vou voltar só mais um pouquinho. Olha só, este homem recebe pecadores e come com eles? Ainda perguntavam. Então Jesus disse-lhes, contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Graças a Deus. Essa é uma linda história que está na palavra de Deus para ensinar você, criança, que sempre você pode contar com o bom pastor, porque o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele dá a vida por você. Vem você estar no rebanho, fazendo parte, nunca se dispersando. Mas se porventura você ver uma borboletinha e começar a segui-la, lembra sempre, Jesus é o seu bom pastor e ele dá a vida dele por você e ele te abraça e te carrega no colo. Essa é uma história para ficar gravadinha aqui no teu coração. Fica com Deus. Deus abençoe a tua vida. Tchau!